amigos, minhas amigas, internauta querido que acompanha o Conjuntura Atual aqui neste canal no YouTube. Você que nos segue, seja bem-vindo. Você que ainda não nos segue, siga o nosso canal, ative as notificações para ficar atentos. E hoje a gente traz um programa super especial. Vou pedir licença aos meus companheiros aqui de bancada para apresentar o nosso professor, cientista político, Cláudio André, analista, grande analista do cenário político da Bahia e também do Brasil, a quem eu dou um seja bem-vindo aqui ao Conjuntura Atual. Valeu, Gabriel. Obrigado, querido. Prazer estar aqui com vocês. Um podcast e um programa bacana sobre o cenário político e espero que a gente consiga analisar várias tendências colocadas agora nessa reta final da campanha. Muito bem. E olha, hoje você já vai receber aí, como diz aqui na Bahia, uma voadora pela caixa dos peitos, porque tem em Brasília o nosso querido Paulo Maneira. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na paz, estamos aqui em Brasília. Mas hoje tem aula, hein? O professor está aí, maravilha. Muito obrigado pelo convite, por participar do programa, professor. Vamos lá. Hoje vai render assunto. Hoje tem muito mais para render. O professor aqui, tenho certeza que a gente vai botar fogo nessa bancada. Eu vou fazer uma ressalva na sua fala. Tudo tranquilo, nada. Não tem nada tranquilo aí. Quanto mais bagunçado, mais tranquilo, meu amigo. E Luiz Fernando Lima, que está aqui em Salvador, que também vai participar mais uma vez aqui conosco do Conjuntura Atual. E hoje a gente traz um convidado de peso, né, Luiz? Olá, meus amigos. Olá, você que nos acompanha. Obrigado, professor, por aceitar mais uma vez o nosso convite. E temos muito que conversar. Essa reta final promete e eleição não deixa, né? Normalmente é assim, né? O último tiro, o último sprint é fundamental. Isso aí. Olha, hoje temos assuntos quentíssimos, né? Que rolaram ontem no cenário político brasileiro. A pesquisa do IPEC, que traz aí o Lula subindo a conta-gotas, mas subindo e caminhando aí para uma eventual definição do cenário no primeiro turno. Já já o Cláudio vai falar sobre isso aqui. Outro tema também que vamos abordar aqui é o dia do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes ontem resolveu falar à nação e vamos repercutir aqui tudo que o ex-ministro da Integração Nacional e ex-governador do Ceará falou aí, tanto nas redes sociais quanto também à imprensa. Quero que vocês, eu já falei para vocês ativarem as notificações e também seguirem o nosso canal, mas siga também a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no @Conjuntura Atual, e também estamos presentes na web tradicional com o nosso site www.conjunturaatual.com, com artigos, opiniões diversas sobre todos os tipos de conjuntura que você imaginar, não só a política, como também a parte cultural, a parte artística e opiniões para todos os gostos. Opiniões sempre muito qualificadas e muito bem avalizadas. Então, nosso convidado está aí e eu deixo aí com vocês aí a abertura. Eu acho que o melhor tema para a gente começar aqui a nossa inquisição ao nosso professor Cláudio André são essas pesquisas eleitorais que estão saindo aí, estão brotando, como dizem os mais jovens, aí à torta e à direita. E aí, Cláudio, vou lançar logo uma pedrada aí para cima de você. A eleição caminha para nacional, para o primeiro turno, diferentemente. A última vez que houve uma definição em primeiro turno foi em 1998, há exatos 24 anos. O presidente Fernando Henrique, que estava no seu mandato em curso, ganhou, assim como havia vencido a anterior também no primeiro turno. E agora há no horizonte aí essa possibilidade, pelo menos torcida de uma parte da população é grande em torno dessa questão aí da definição em primeiro turno, mas o jogo continua aberto, ou não? Então, Gabriel, eu vejo que a gente tem, de fato, um cenário, né? Porque a gente costuma dizer que as pesquisas nos colocam tendências, né? São retratos, mas que você tem uma curva e você pode, né, ver exatamente para onde está indo, qual é a tendência de queda, né, de subida, né, a famosa boca de jacaré, né, quando você tem uma virada, né, eleitoral. O que é que eu vejo? O que é que a gente pode observar nas últimas 2 semanas?
a gente percebe Lula exatamente numa tendência de crescimento e, né, Bolsonaro vinha também crescendo a conta-gotas, né, mas ele parou de crescer e, na pesquisa IPEC divulgada ontem, ele já oscilou dentro da margem de erro 1 ponto para baixo. O que a gente costuma dizer, é claro que algo amparado na ciência política, nos estudos eleitorais, acabou virando uma máxima, né, que quando você tem um candidato que sai à reeleição, né, quando ele se candidata novamente, de fato, né, o que pesa na avaliação é o que é que ele tem de ótimo bom, de avaliação positiva, o que é que ele tem de rejeição, né, e como isso influencia a sua tendência, né, de gerar nas pesquisas, de fato, a intenção de voto. A gente viu que Bolsonaro conseguiu, de fato, se recuperar, sobretudo por conta de ações que voltaram a dialogar com uma parte da população, e isso também se soma ao antipetismo, que nessa eleição está num grau mais light, né, mas ainda existe, ainda há, sim, uma parte do eleitorado que pauta o apoio a Bolsonaro como, né, um voto que, de alguma maneira, está muito preso ideologicamente ao antipetismo. E o que ocorreu é que ele melhorou, né, alguns pontos percentuais, acho que no IPEC, por exemplo, né, se a gente pegar o Datafolha também, a gente vai ver que nessa margem de 7 a 9%, né, de recuperação, mas ele parou de crescer, né, porque, de fato, há algumas questões preditivas que marcam a carreira política do atual presidente, né? Então, a forma pela qual ele lidou com a agenda da pandemia, os ataques às instituições, um discurso, né, muito focado exatamente em valores e costumes, quando um candidato à reeleição, e vocês né, que sabem, acompanham e analisam, estudam política e eleições e comportamento eleitoral, sabem muito bem o quanto é importante para um candidato à reeleição ter um governo bem avaliado, ter realizações, né, ter produtos, né, conseguir ter, de fato, conquistas a serem apresentadas à população. E nada famosa disso... entrega, né? A famosa entrega. Exatamente, a famosa entrega. E Bolsonaro patinou exatamente numa reta final no qual ele precisava apresentar mais, né, condições, né, de mostrar que fez um governo e que merece a reeleição. E tem outro fator importante, já chegando a esse ponto da análise, né, que é fundamental para a gente olhar a conjuntura. Lula é um adversário que tem uma base social e ideológica, né? Algo que a gente vem estudando também há um tempo, o lulismo, e a gente está falando de um político com base social e ideológica consolidada. Vamos pensar aqui nas eleições passadas. A gente teve Haddad, né, candidato tampão, né, por conta da inelegibilidade de Lula, né, por conta da prisão, e Haddad chegou ao final da eleição com 44%, né, infração. Veja, se a gente pegar o capital político que Lula tem nesse exato momento, a gente vai perceber que gravita exatamente nessa margem, ou seja, a gente tem um partido e um candidato que tem uma base social ideológica que reverte-se em votos, que está praticamente estabilizada há várias eleições, né? Variando, obviamente, que para baixo, né? O governo Dilma Rousseff foi muito difícil na articulação política, veio um golpe parlamentar. No entanto, a gente está pensando, olhando e vendo essa base. Bolsonaro conseguiu criar sua base. No entanto, ela não é suficiente para ganhar a eleição, né? Algo que a gente percebe que na estratégia feita por Lula, que foi reunir os ex-candidatos, né, os ex-presidenciáveis, um movimento em direção ao centro e de aceno, diálogo à direita, né? Ou seja, na sua construção, né, dada de frente ampla, ele consegue hoje ter, de fato, né, uma maioria que, como a gente falava aqui antes de começar o programa, é exatamente o número, né, Paulo, que bate com a rejeição, né, e com a avaliação negativa, né? Ou melhor dizendo, com a pouca avaliação positiva, né, pouco suficiente para Bolsonaro competir com mais equilíbrio, né, em relação a Lula. Então, olhando para a curva,
a gente percebe que Lula tem tudo para chegar daqui a 5 dias com uma força enorme na reta final para decidir no primeiro turno. Luiz Fernando. Opa! Cláudio, um dos grandes argumentos aí utilizados pela campanha do próprio Lula e por uma série de apoiadores para que o voto útil seja dado ao petista nesse dia 2, né? E o argumento tem sido utilizado já há 10, 15 dias, por conta dessa consolidação dele nas pesquisas e por causa dessa margem pequena que em tese, nas intenções de votos, se apresentam como necessárias para para resolver a eleição no primeiro turno, é de que é importante derrotar Bolsonaro para defender a democracia. A gente vê, e aí eu vou abrir um pouco o horizonte, o movimento que está acontecendo hoje na Itália, né? A ultradireita venceu uma eleição primeira vez após a Segunda Guerra Mundial, em que um partido fascista tem maioria, uma frente fascista ou de ultradireita conservadora consegue ter essa maioria no Congresso, de modo que muito se fala em que derrotar o Bolsonaro agora vai trazer uma pacificação para o país. Na sua análise, naquilo que você para estudar, você percebe isso também? Porque me preocupa muito o argumento de que Lula venceu a eleição no dia 1º de janeiro de 2023, não existe mais direita no Brasil. Isso não me parece real, isso não me parece uma preocupação que nós possamos negligenciar, né? Eu queria saber a sua avaliação. Saindo um pouco dos números, a gente vai voltar a eles, mas eu tinha separado isso para pegar a sua visão mesmo, porque eu estou bem apreensivo com esses movimentos e a gente não vê só a Itália, a gente vê diversos países, né? A gente vive uma crise de representatividade no mundo, meio que sem parâmetros de sistema unificado, né? Dá para falar bastante sobre isso, mas vamos focar nesse movimento de ultradireita e pacificação do país, que não me parece que dia 1º de janeiro estará pacificado com o argumento de que Lula ganhando a eleição, a gente volta a ter uma democracia plena no Brasil. Perfeito, Luiz. Deixa eu fazer uma pequena digressão, né? Assim, fazer um resgate histórico que eu acho fundamental. A gente leu muita coisa. Vou dar um exemplo aqui. Acho que todo mundo aqui conhece, nossos internautas, a gente pode, né, olhar para um lado, para o outro, e a gente vai perceber, e se olhar para trás, aqui tem um bocado de livro dele, que é, por exemplo, o filósofo italiano Norberto Bobbio. E eu lembro que Bobbio escreveu um livro chamado Esquerda e Direita, exatamente para entender o quanto esse conceito, né, o quanto essa forma de operar uma dimensão analítica, né, das ideologias políticas no mundo ainda tinha uma prevalência. Tudo isso diante de uma crise, né, se ainda existia direita, esquerda ou a chegada de uma terceira via. E por que eu coloco isso? Em geral, eu acho que na década de 80, a gente viveu uma crise do socialismo real, do socialismo realmente existente, né? Como muitos passaram a chamar as experiências dadas no leste europeu. Eu entendo que a gente está vivendo uma crise agora do capitalismo realmente existente, que é o neoliberalismo, né? Essa década, a década passada, de 2010, e a atual, que a gente está atravessando agora, me parece que há uma falência do neoliberalismo e isso impacta na direita liberal. E agora, veja, o que é que acontece nesse exato momento no Brasil? A gente não está tendo ainda a imprensa, analistas e a academia pautando, né? Porque às vezes as análises de fato precisam passar por uma parte de ensaio, né? de decantação, mas a gente vive a falência da direita liberal no Brasil. A direita brasileira está morta. E eu me refiro a um modelo de competição eleitoral, né? Se a gente pensar o que é que virou o PSDB, como é que anda aí outros partidos que se fragmentaram, né? Essa mudança de democratas para a União Brasil também, que se deu de maneira atabalhoada. A gente há de convir, né, que a criação da União Brasil não teve nenhum acúmulo programático em relação ao projeto de país. Inclusive, tem uma coisa, já falando aqui na parte do Dendê, na parte na discussão sobre a Bahia, depois eu quero ouvir vocês também,
né, me causa vergonha alheia, por exemplo, a forma pela qual a Soraya Tronic é candidata. Né? Você vê, por exemplo, o Assemineto, que é uma das principais lideranças do partido, dizer que não tem candidatura, quando o partido dele tem uma candidata. Né? Então, tudo isso enfraquece esse cenário da direita. E eu entendo que o fracasso da direita também passa pela ascensão, né, da extrema-direita no Brasil, chegando à presidência. Então, o que é que eu vejo, Luiz? De fato, né, se você tem um risco democrático, se você consegue, né, derrotar esse grupo político quanto antes, você diminui a margem de contestação das instituições, do resultado eleitoral. Então, a preocupação, né, obviamente, que para os petistas assume, né, um tom de vamos logo ganhar o mais rápido possível. No entanto, de fato, né, o quanto mais rápido o Bolsonaro for derrotado, menos chance de nós termos uma contestação pública e notória em relação a ele aceitar, né, o resultado das eleições. Não tem uma semana que ele disse que não aceita outro resultado senão a vitória no primeiro turno, né, e colocando o TSE em suspeita. Então, eu vejo que, de fato, desde o ano passado, eu lembro muito bem, lá na coluna com a irmã do Conjuntura Atual, Conjuntura Política, eu escrevi, logo no calor do 7 de setembro de 2021, o quanto eu estava perplexo, né, como o nível do golpismo assumiu, há um pouco mais de um ano atrás, um outro patamar. Né? Então, não sei se vocês lembram em detalhe desse momento, quando o Bolsonaro subiu no palco, lá num trio, enfim, no caminhão, e disse que convocaria o Conselho da República, né, para colocar o STF em suspeição. Então, isso é muito grave. Né? A mobilização de pilares do Estado, né, não só de um governo, obviamente, e ali a gente conseguiu ver, dentre outras questões, o quanto ele estava intencionado, né, a assumir uma retórica golpista. Mas essa retórica ela tem, né, tomado uma dimensão real, né? Ela não fica só no discurso. Essa é a questão. De fato, ele tem tomado ações que coloca as instituições no ringue, né? Coloca nas cordas. Então, a gente tem um cenário no qual o perigo ele é constante. Paulo Maneira, como é que você vai apertar aí o Cláudio André aí? Gostei muito da colocação quando o Cláudio falou sobre a falta de organização que a direita teve, né? Você falar da criação do Partido União, da forma como foi feita. Isso prejudica, porque o ACM-Neto sempre foi o 25, agora é 44 e poucos até sabem disso. O Bolsonaro foi votado no 17, hoje 22. Isso prejudica. O único partido que você foi preparado para o conservadorismo é o PTB, e hoje é um partido que está desmontado e que não tem pé nem cabeça. Muito boa colocação. Mas o que eu quero falar, eu quero entender um pouquinho, Cláudio, eu vi que você, inclusive, fez uma publicação sobre isso, e muito me surpreende, assim, como o Brasil foi dividido, né? Aquela questão que a gente via muito na eleição americana, os mapinhas coloridos, o ele é azul, o ele é vermelho. E o Brasil, ele é definido, bem desenhado. Nordeste, vermelho. O norte tinha sempre aquela briga. O sudoeste, que é agro, é Bolsonaro. O sul, azulzinho. E a briga, que é o que está dando essa grande vantagem para o PT hoje, é o sudeste. Então, você acredita que essa vantagem que o Lula tem hoje se dá muito por conta do vice, Geraldo Alckmin? Você acredita que eles se prepararam e pensaram nisso, nessa estrutura? Como é que a gente vai avançar? Como é que a gente vai criar política aqui dentro, discutir e fazer, de fato? É aquela velha política café com leite que a gente já aprendeu lá atrás, que a gente vai voltar e sempre vai existir. Então, assim, é Minas, é São Paulo e é Rio de Janeiro que vai definir isso. Então, assim, está na mão deles hoje. A gente compreende isso ou ainda não é isso e não é muito bem isso? Nos ajude aí, professor. Boa questão, Paulo. Deixa só fechar outra reflexão. Quando eu falo da falência da direita, é porque a gente costuma pensar o seguinte: a esquerda vai derrotar a extrema-direita. Assim, mas a tarefa também de derrotar a extrema-direita parte de quem está ali ao lado dela no espectro ideológico, e nem de quem vai dialogar mais na outra ponta. Né?
Então, de alguma forma, se a gente refletir um pouco mais, deixando as paixões de lado, a gente vai perceber, sobretudo, que a ascensão da extrema-direita no Brasil representa exatamente a incapacidade da direita em se colocar no processo eleitoral a representar essa parcela que um dia, por exemplo, foi eleitora do PSDB, né, e migrou para Bolsonaro em 2018. Veja, Paulo, representação política a gente tem visto que se dá no sistema partidário a longo prazo, certo? Então, o que ocorreu é que houve um realinhamento eleitoral em 2006 com a força do lulismo em ocupar mais espaço e protagonismo por meio de políticas que surtiram mais efeitos no Nordeste, né? Obviamente que outras políticas também surtiram efeito no Sudeste, que, diga-se de passagem, tem 40% do eleitorado brasileiro. Então, não tem como não haver uma centralidade nas estratégias eleitorais em torno, né, dos estados do Sudeste. O que é que acontece, na minha visão? Isso, obviamente, que deriva pesquisas mais amplas, né? Mas as desigualdades sociais colocadas no Nordeste foram, de alguma forma, né, levadas a uma mitigação diante da força do lulismo em induzir políticas e ações de infraestrutura. A gente não pode deixar de lado que foi, por exemplo, no primeiro e no segundo governo de Lula, a transposição do Wilson Francisco, a chegada do Bolsa Família de forma universal, a criação de universidades, a criação de institutos federais, pensando aqui numa escala de tempo, todos aqueles institutos que chegaram no Nordeste, né, os antigos Cefetes e que viraram IFES, né, que foram chegando a partir de 2004, 2005, foram surtindo efeito, formando toda uma camada da classe trabalhadora, né, por meio do ensino técnico, que foi, de alguma maneira, né, segundo os dados do país, ascendendo com o crescimento econômico. Então, eu acho que o Nordeste foi sentindo com mais intensidade a mudança. A gente sabe aqui, todos nós, né, sabemos, a gente conhece a Bahia de perto. Eu, durante muito tempo, né, trabalhando com consultorias ambientais, viajando, botando o pé com a prancheta, né, olhando a realidade da sociedade baiana, por exemplo, a gente sabe que você não ter água e passar a ter uma água encanada muda a sua vida completamente. Tem um tom revolucionário, entre aspas, né? Aquele município que não tinha uma rodovia passa a ter uma rodovia melhor, a dinâmica, né, de vida ali, de rotina também muda. A chegada de luz, né, a universalização que começou no governo Fernando Henrique com o Luz para Todos e se intensificou no governo Lula. Então, se a gente pensar as políticas públicas, elas foram causando impacto no Nordeste, obviamente acompanhada de uma estratégia eleitoral de Lula de se cercar, né, de novas lideranças que trouxeram também uma perspectiva de poder diferente, né? Então, em Pernambuco, em 2006, Eduardo Campos ascendeu, ele era ministro da Ciência e Tecnologia, né? Wagner também foi preparado em 4 anos para, né, topar o desafio de se tornar governador, de pelo menos trazer mais dividendos eleitorais, né, para o grupo governista de Lula. Se a gente olhar também para Paraíba, Sergipe, né, com Marcelo Deda, então a gente teve ali uma estratégia política colocada diante de um momento de grande crescimento e isso causou um impacto gigantesco. Também causou no Sudeste, né? Só que eu vejo que 2 fatores fizeram com que o PT fosse perdendo força, o fenômeno do lulismo fosse se afastando, né? Eu acho que tem um elemento central que foi o mensalão, certo? Que impacta a classe média urbana. Inclusive, André Singer detecta nos seus estudos exatamente o quanto a eleição de 2006 ela causou um realinhamento eleitoral. Lula, em 2002, foi apoiado pelos mais ricos, né, com maior renda, mais escolaridade, nas cidades mais urbanas, as cidades com maior porte. Em 2006, isso se inverte. Ele se elege com, né, em cidades menores, com eleitores com menos escolaridade e com menos renda. Então, o PT perde uma grande força no Sudeste. E depois a gente teve a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi o divórcio, né? Foi ali uma situação muito difícil. A vitória de Dilma, em 2014, ela foi acompanhada de uma crise política
de uma parte, né, barulhenta do eleitorado de oposição ao PT, que topou mobilizar as ruas e conseguiu minar a avaliação de governo para e passo, né, as investigações, né, comandadas por Sérgio Moro e pela Força Tarefa, que foram, de alguma forma, colocando a base aliada em maus lençóis. Então, Cláudio, esses dois... Oi. eu quero Gabriel. aproveitar, desculpa aí a interrupção, aproveitar e perguntar para você justamente em cima disso que você está falando aí agora. Essa eleição de 2014, ela foi uma espécie de ruptura dos governos petistas com o eleitorado de um modo geral. Como você bem observou aí, a Operação Lava Jato foi devastadora para o clã do Partido dos Trabalhadores. Surge aí um protagonismo não só do Centrão, como também de alas ultraconservadoras do Congresso Nacional, principalmente a bancada da Bíblia, da Bala e do Boi. A bancada da Bala e do Boi, ela permanece com o presidente Jair Bolsonaro muito forte, os líderes da bancada da Bíblia também. Porém, observa-se nessa eleição de 2022 algo especial e que a gente está aqui meio que exercitando futurologia, mas há um sinal de que a parte da bancada da Bíblia vai ter um comportamento de centrão, vai ter um comportamento governista independente de quem ganha a eleição. Isso tem se cobrado publicamente, o apoio de Edir Macedo ao presidente Bolsonaro. Candidatos da Igreja Universal não têm colocado o Bolsonaro no santinho, nas colas eleitorais que distribuem os materiais. Então eu queria saber de você. O Luiz Fernando chamou a atenção para uma coisa muito interessante, que Lula pode ganhar a eleição, mas pode não ter aquela lua de mel esperada. No entanto, há também a possibilidade de certos setores que hoje estão alinhados com Jair Bolsonaro terem um comportamento de centrão, que é aquele comportamento de que, independente de quem esteja no governo, eles vão aderir. É sinal. Eu, por exemplo, vi hoje um santinho engraçado do secretário de Saúde do município de Lauro de Freitas. O santinho dele é com Jerônimo, Cacá Leão, João Leão, Lula e um outro candidato que faz parte da federação dos partidos de esquerda. Então, é mais ou menos esse santinho aí que eu usei para ilustrar o questionamento. É mais ou menos o que pode acontecer a partir de 1º de janeiro. Ele fez um santinho com Bahia, Vitória, Corinthians e Flamengo, né, Gabriel? Quase e o Santos, isso, de Paulo Maneira, né? E o Santos. Isso é folclórico. Eu penso que uma situação, né, que está colocada agora é que, de maneira inusitada, a conjuntura fez com que a gente tivesse, de fato, uma frente ampla. Tanta gente pediu frente ampla em 2022, e eu vejo, de fato, uma grande frente ampla pela democracia. O que é que acontece? Essa frente ampla ela vai ter como tarefa imediata reorganizar essa direita, reorganizar a direita brasileira, né? Quem vai ficar, como vai ser, quem vai presidir a Câmara. Então, depois desse arranjo inicial, né, do projeto com o Alckmin, dialogando com o PSD de Kassab, né, pensando também no horizonte no próprio MDB, né, que teve uma postura agora muito corajosa de uma parte, né, do partido, de fato, de já construir, né, o apoio a Lula desde o início desse processo eleitoral. Então, de alguma maneira, primeiro, esse rearranjo vai mostrar qual vai ser o desenho, e aí, Gabriel, o que vem depois, na minha visão, é que as condições dadas para o Centrão e para os grupos, para uma possível adesão, é completamente diferente, né, do ponto de vista da correlação de força, de como o Centrão conseguiu emparedar Bolsonaro com o fantasma do impeachment, certo? Então, Lula começará, né, a pensar no seu governo dentro de um apoio político, um apoio do mercado, né? E aí eu penso que grande parte, uma parte mais qualitativa, né, de gente que ainda está com Bolsonaro vai dar um voto de confiança em Lula. Penso que vai ter uma lua de mel de um pouco mais de um fim de semana, Gabriel, mas, de fato, está em aberto como é que vai ficar essa força eleitoral bolsonarista, né? Porque você tem uma radicalização
né, extrema que eu vejo, assim, vamos pensar também na futurologia. É indiscutível que Lula começaria um governo tendo 15% a 20% de ruim péssimo, né? De gente que vai dizer, não presta, nada presta. Então, é importante entender como é que essas forças sairão das urnas, né, diante do alinhamento a Bolsonaro, e a gente sabe que o pragmatismo tem sido gigantesco, várias reportagens têm mostrado, né, têm mapeado que no Nordeste, por exemplo, várias lideranças têm escondido o Bolsonaro. A situação de Bolsonaro no Piauí, por exemplo, é dramática, né? É dramática, né? Ciro Nogueira, né, que é da Casa Sim, Civil. exatamente. Eu vou dar uma provocada. A gente está falando disso de acontecer em janeiro, 1º de janeiro, o caso de Lula no primeiro turno. E se dermos o segundo turno, como é que serão as próximas 4 semanas após o primeiro turno? O que vocês estão achando? O que vocês acham? Você, professor. Paulo, eu vejo que a situação vai ficar muito difícil para Bolsonaro, né? Primeiro porque ele tende a passar para o segundo turno atrás, né? Tendo que correr, como foi a Haddad de 2018, né? Tendo que tirar o prejuízo, né? Virar o jogo. Um número mágico é que quem passa acima dos 40% tem 90% de chance de reeleição, né? Então, de fato, temos um cenário aí colocado desse tipo. E aí tem uma escolha estratégica, pensando aqui do ponto de vista da inteligência política, que está dada. Ou Bolsonaro aposta na defesa do seu governo, né? Ou ele terá que ficar batendo na tecla do antipetismo, que não tem funcionado de maneira efetiva, porque, de uma forma geral, o seu governo deixa, de fato, a desejar. Agora, a preocupação é a violência política, né? É o discurso do ódio, é a narrativa, né, de eliminação do adversário, certo? Eu vejo que serão, né, quase 30 dias tensos para a gente construir esse segundo turno. O que vai depender também de alguns colégios eleitorais, né? Vai ter segundo turno na Bahia, vai ter segundo turno, de fato, em São Paulo, como, né, tudo indica, né? Vai ter segundo turno em Pernambuco, que é um estado também importante, certo? Então, em alguns colégios eleitorais, Rio de Janeiro, as coisas podem também ganhar uma proporção em que a eleição a presidente, né, pode, né, estar condicionada ali a um ambiente político colocado de disputa local, das elites locais, né, competindo, né, de uma forma bastante ofensiva para conseguir, de fato, sair das urnas com a vitória. Tem um número mágico também, que é a rejeição, né? Não existe isso no histórico alguém que tenha passado para o segundo turno, um candidato que tenha passado para o segundo turno com mais de 50% de rejeição, que tenha conseguido sair vitorioso. Fora que as balas de prata também já foram bastante gastas. Distribuir um tambor foi distribuído de auxílios emergenciais, a PEC, em período eleitoral, emparedamento das instituições como o TSE, crimes eleitorais inenarráveis aqui, para numerar, seriam imensos, e nada disso resultou em aumento significativo de percentual nas intenções de votos, pelo menos. Então, seria um segundo turno Sim. dramático. O fôlego do Lula contra a criatividade de Bolsonaro, que teria que ser enorme, aí até agora não apareceu nada que pudesse, né, impactar de forma significativa, pelo menos nas intenções de votos, ser captado pelos institutos de pesquisa. Professor, tem um outro assunto que, na verdade, dentro do assunto que você comentava um pouco antes, a respeito de legislativo e executivo, que eu queria lhe ouvir. São duas máximas que a gente ouve na política, né? A primeira é executivo forte, legislativo fraco, executivo forte, que ajuda a sintetizar o que acontece hoje, né? Então, essa relação de emenda de relator, de emparedamento também do legislativo contra o executivo, e a outra questão que é o crime, o pecado do pecador e o pecado do pregador, que é o que talvez deixe tão difícil para algumas pessoas olhar um eventual governo de Lula como bom e ótimo de início, né? Ele vai começar, como você mesmo disse, com 20% de péssimo e ruim. Queria que você avaliasse um pouquinho disso para a gente aí.
Olha, Luiz, a gente vai, com o tempo, ficando... Eu estou ficando mais velho, estou ficando um pouco mais otimista, né? Meu caminho tem sido, de fato, de amadurecer algumas reflexões. Eu acho que essa eleição e a conjuntura, como está colocada, né, faz a gente sentir saudade do presidencialismo de coalizão, sabe? Porque, bem ou mal, a gente tinha um cenário dificílimo de fragmentação partidária, de volatilidade eleitoral, né, partidos mais fracos do ponto de vista do comportamento, né, do voto, da decisão do voto, da preferência do voto. No entanto, se a gente pensar no fato de termos, desde a década de 90, mais de 20 partidos, com 2 deles disputando a presidência, né, se estruturando para a competição nacional, o caso do PT e do PSDB, isso fez com que os demais partidos corressem para o legislativo e para as disputas estaduais. Então, tem um trabalho muito bacana, né, do Carlos Anulfo Melo, Jogos Alinhados. O título do paper dele começa com Jogos Alinhados e Eleições Presidenciais, de 2010. É muito interessante, porque o resgate que ele faz e a projeção colocada por ele é exatamente o fato de que a estabilidade do nosso sistema partidário veio dessa divisão de trabalhos. E aí, com o presidencialismo de coalizão, esses partidos que conseguiam fazer o deputado lá no Acre, né, em Rondônia, Bahia, Rio de Janeiro, entravam pela porta dos fundos e acessavam o salão principal do Planalto, né? E isso foi funcionando, né? Foi conduzindo a gente a ter, de fato, um processo de estabilidade. 2018 veio, né, para quebrar essa lógica com um candidato antissistema, que tinha um discurso antissistema, né, como foi o Bolsonaro. E o que a gente percebeu de 2015 em diante, antes do cenário eleitoral de 2018, foi um aumento do protagonismo do legislativo. E isso ocorreu, sobretudo, por conta do impeachment, né? Por conta do impeachment de Dilma. Então, o legislativo federal foi ganhando, e Eduardo Cunha foi preparando, primeiro com aquela proposta que passou, né, da emenda impositiva, em seguida, dando mais protagonismo também ao colégio de líderes. Então, várias estratégias políticas foram dando mais força ao legislativo. E aí, né, me parece que o que está colocado agora, e com a reforma eleitoral de 2017, é que o legislativo ele vai ter um protagonismo maior. Talvez ele não tenha de imediato um aumento um aumento da sua confiança institucional por parte dos brasileiros, tá? Mas eu vejo que é um cenário de um legislativo mais forte. E isso, obviamente, que aumenta o sarrafo em relação, né, sendo redundante, em relação ao relacionamento entre, né, executivo e legislativo. Trocando em miúdos, não sei como vai se dar o desenho institucional de remodelação, de redesenho, melhor dizendo, do orçamento secreto, certo? Talvez a judicialização seja o caminho mais estável e estratégico para preservar as forças políticas em torno do legislativo e do executivo. Agora, né, dentro dessa questão, vai depender da radiografia que nós teremos do Congresso no próximo fim de semana, e a partir desse redesenho a gente vai, sobretudo, perceber a batalha que vai se dar pela presidência da Câmara. Sobretudo, da Câmara e do Senado, né? Sobretudo porque, de fato, alguns partidos entendem que a força mais gravitacional deixou de ser os ministérios. Veja o que nós tivemos agora com Bolsonaro. Ele diminuiu os ministérios, né? Foi concentrando, né? Mas, ao mesmo tempo, quando chegou, né, na hora da divisão de espaço, ele colocou na conta da sua coalizão os espaços do legislativo. A eleição de Lira foi decisiva, né, para o governo conseguir chegar vivo, né, até os dias atuais. Então, eu entendo que esse protagonismo vai ser colocado e vai depender também de como vai se montar esse governo de coalizão, que eu tenho dito, enfim, entre aspas, de maneira geral, é um governo pós-guerra, né? É aquele governo de transição. Eu acho que o próximo governo, sendo um cenário com Lula eleito, né, é um governo de transição. Pela idade de Lula, ele tem dito que
ele não enxerga agora uma reeleição. Isso, inclusive, é uma narrativa estratégica para juntar uma frente ampla, né? Diga-se de passagem, né? Mas, de fato, além, né, da perspectiva que a gente não sabe, do seu ponto de vista pessoal, de ser candidato à reeleição, a gente tem também, né, um governo que vai começar precisando dialogar com políticas que falem para 70% do país. Ele vai precisar ter um capital político, de fato, que estabilize o apoio ao seu governo. E isso vai depender, obviamente, da condição de ter forças partidárias ao seu lado que o deixe com estabilidade para, né, ter seus interesses atendidos pelo Congresso. Então, é um baita desafio. Assim, e outra coisa importante, a vitória no primeiro turno pode acelerar um novo grau de estabilidade das instituições. Olha que maluquice, né? Então, ele pode não ter tomado posse, mas a expectativa da montagem de um governo coalizacional, equilibrado, que pacifique as relações com as Forças Armadas, né, que, ao mesmo tempo, consiga ter nomes de grande envergadura, né, no seu ministério, tudo isso pode levar a um cenário no qual se esvazie completamente o governo Bolsonaro e a estabilidade venha desse gabinete de transição. É impressionante, a gente pode viver um cenário de estabilidade política numa velocidade, né, 3 vezes maior, porque em outubro o país pode ter um pré-governo atuando e dialogando com setores da sociedade, né? Quem é que vai ter mais força para ser ouvido, Guedes ou o futuro ministro da Fazenda, por exemplo, né? Você está bem otimista, professor. Acho que para a gente encerrar o Nacional, Paulo, tem mais alguma observação? Eu queria só ouvir o professor falando sobre o Manifesto de Ciro. Agora, cenário Bahia. Eu quero só ouvir para... A Gabriel voltou, que ele que é o nosso âncora, o nosso mediador. Mas eu vou puxar o fio aqui, Gabriel. Na verdade, eu estava presente, não estava em imagem, mas estava presente todo ouvindo aí a análise de Cláudio. Eu queria só puxar o fio do Manifesto de Ciro. Sim. Eu acho que é importante a gente pincelar aqui, não deixar passar batido. Afinal, foram 10 minutos de uma transmissão ao vivo para dizer algo que ele já vem dizendo faz tempo. Eu liguei 10 horas, foi 10 horas da manhã ao vivo, ele marcou. 9h50 eu entrei no YouTube com a minha ansiedade, né? 9h30, na verdade, já estava ali olhando. Aí ele enfileirou programas eleitorais, propagandas eleitorais seguidas, assim. Falei, nossa, cadê o pronunciamento ao vivo? E aí vinha um, depois entrava outro, depois suspendeu a transmissão, entrou ao vivo, 10 minutos, acabou, foi embora, vida que segue. Eu não vou entrar no mérito e no conteúdo, porque quero ouvir o professor a respeito do que ele achou. Olha, Luiz, eu... Fale, Gabriel, pode falar. Vocês estão falando do Ciro, eu tenho família no Ceará. Eles disseram que, com o risco do candidato Roberto Cláudio, lá do PDT, ficar de fora do segundo turno, porque lá parece que tudo está caminhando para dar Capitão Wagner, do União Brasil, que era do PL e mudou para o União Brasil, mas continua sendo uma peça importante do bolsonarismo no Ceará, e o Elmano de Freitas, que foi deputado, foi secretário da ex-prefeita Luiziane Lins, que é do PT. Eles podem fazer o segundo turno, isso com o apoio da atual governadora Isolda Sela, a Isolda que foi completamente alijada do processo eleitoral. O PDT escolheu lá o Roberto Cláudio, que é o ex-prefeito de Fortaleza, foi um ex-prefeito muito bem avaliado, diga-se de passagem, mas lá o Camilo Santana, que era muito próximo dos Ferreira Gomes, meio que rompeu, ele está com quase 70% das intenções de voto para o Senado lá, repetindo o que teve de votos para governador, se aproximando muito do que teve para governador, e o pessoal lá do Ceará está dizendo que o Ciro vai pedir música no Fantástico, e vai ter que fugir, vai ser a terceira fuga dele, porque no segundo turno do Ceará ele vai se abster também, assim como no segundo turno da eleição aqui no Brasil, que ele promete também se abster. Aí o pessoal está brincando, perguntando se a fuga esse ano vai ser para Dubai, se vai ser para Buenos Aires, enfim. Só para colocar meu tempero também, eu acredito que ele rompeu com um lado, rompeu com o outro e comprou a passagem dele. A gente só vai saber para onde é que ele vai. Ano de Copa do Mundo, cara.
Vai parar Dizem no os Catar, né? analistas que ele pode ficar abaixo da Simone Tebet, rapaz. Eu vi na Globo News a Natuza Neri, o André Trigueiro, comentando algo assim nesse sentido. A situação de Ciro é desesperadora, né? Porque, obviamente, que ele encaminhou um isolamento político, né, enorme, não só no Ceará, né, Gabriel, mas em todo o Brasil, né? Na montagem da sua candidatura, ele foi costurando ali, né, um caminho de que tudo tinha que estar subordinado a ele. Eu considero que o que aconteceu, né, ontem, naquele pronunciamento, sobretudo, né, foi um ato de buscar, de alguma forma, ter a dignidade, né, assim, um gol de honra, certo? Porque, né, o que está colocado hoje é um voto útil contra Bolsonaro, isso é importante destacar, e eu escrevi no Jornal à Tarde, né, como articulista, o artigo sobre o voto útil. O voto útil é de uma racionalidade política enorme, e não envolve somente o eleitor de Ciro, né, mas ele é legítimo, porque, reparem só, todas as vezes que você tem uma intenção de voto em torno de um candidato ou candidata que não ocupa as duas primeiras colocações, obviamente que o eleitor se defronta com a possibilidade de pensar na segunda opção. Tanto que os institutos de pesquisa estão certos metodologicamente em testar qual é essa segunda opção, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Então, o que Ciro precisaria, obviamente, respeitar é que o eleitor que está deixando de votar nele não está fazendo isso por um problema meramente pessoal, mas é uma situação que envolve, né, um caráter plebiscitário. A eleição deste ano ganhou um caráter plebiscitário. Se a gente quer permanecer na democracia ou partir para um regime, um semi-regime de exceção, né, que comece, de fato, a consolidar perdas, né, de direitos e perdas de poder democrático. Então, o que ele fez hoje foi, né, uma tentativa desesperada de manter um patamar de votos que ele já vem acumulando desde a pré-campanha, né, mas é uma situação muito difícil, porque a sua estratégia foi equivaler Bolsonaro com Lula, né? Eu acho essa estratégia muito translocada. Quero até ouvir vocês, mas Rebelde. é translocada do ponto de vista partidário. Ele tem que pensar no PDT, né? E o problema de Ciro foi que, ao longo da sua carreira política, ele não pensa no coletivo, né? Não é à toa que ele foi largando vários partidos pelo meio do caminho. Então, e nesse momento, ele tem que pensar o seguinte: eu quero eleger meu federal na Bahia, tenho que eleger aqui, jogar confete para eleger o estadual, para dar uma força em algum candidato ao Senado, né? Então, se ele pensa num projeto a longo prazo, ele tem que pensar num projeto partidário. E ele não faz isso. Ao contrário, ele começa a afugentar o eleitor dele, dizendo que se ele mudar de ideia do voto, ele está sendo, né, aterrorizado, ele está caindo no erro e colocando Bolsonaro equivalendo ao fenômeno, né, de Lula, que tem sido um erro enorme. Isso é ainda mais estranho se a gente pensar na psicologia política, porque vocês sabem que Wagner, né, o senador Jacques Wagner, o Flávio Dino, né, o Fernando Haddad, dizem isso, né, sobretudo o Haddad, que ele se envolveu na costura de um acordo em 2018 que poderia ter dado a Ciro, né, o lugar na chapa que foi dele, né, que foi de Haddad, ou seja, Ciro seria um candidato de Lula, seria candidato a vice, depois assumiria a chapa e Haddad ficaria na vice, e Ciro como candidato principal. A negação dele em 2018, não ser o candidato de Lula, e achar que a candidatura de Lula até agosto era ilegítima e equivocada do ponto de vista estratégico, né, fez também com que ele acreditasse que ele não dependia das forças, da força lulista, né, para conseguir, de fato, competir pela presidência. Então, isso me deixa mais desesperado, assim, porque quando a gente pensa que Ciro teve nas mãos a possibilidade de ter algo que ele nunca teve, né, de chegar a um segundo turno, de ser um candidato lulista, né, e do ponto de vista ideológico, eu fico pensando muito nisso, não sei vocês, né, como é que alguém tem capacidade de divergir programaticamente do PT, mas não tem divergência programática de um ACM Neto, não tem divergência programática de uma Cátia Abreu,
não tem divergência programática da família Cunha Lima na Paraíba. Então, do ponto de vista das alianças regionais e desse percurso que Ciro fez, é muito estranho, né? Foge à racionalidade política, sobretudo quando um político se vê na situação de que ele pode, né, competir para ganhar. É um projeto nacional individual, né? É um pouco isso. E tem um outro lance que eu acho que sempre me surpreende nesse quesito, nessa quadra, né, nesse segmento, que é o seguinte: normalmente, quando você está ali numa disputa de 2 turnos, ainda que seja digno você defender a sua candidatura até o final, manter, você deixa aberta possibilidades para negociar o seu conteúdo programático para dar o apoio num eventual segundo turno a quem se aproxima mais daquilo que você defende, para que você seja e pegue o conjunto de eleitores que depositaram confiança no seu projeto e consiga levá-los a se sentir representados num projeto vitorioso. Porque, afinal de contas... Além de valorizar o próprio passe, né? Você valoriza o seu passe pensando no seu eleitor, porque aqui a gente está falando no exercício do político, do ator político. A gente não está pensando em quem ele representa. Então, você tem um quantitativo considerável de pessoas que são ciristas, que acreditam e defendem, e advogam em favor dele, e que essas pessoas ficarão ali num limbo, né? Num limbo, que com raiva de quem ganhar, independente de quem ganhar. E eles partem do pressuposto que não vão participar, não vão ser ouvidos. Quando, na verdade, seria interessante que esse contingente de pessoas fossem ouvidos, porque as ideias são interessantes. Né? Aí a mensagem perde por conta do mensageiro, né? O que é importante, né? Eu também sou cidadão português e voto em Portugal. Então, eu tenho que fazer um exercício na eleição de lá, porque lá você não vota na pessoa, lá você vota no partido. E esse partido, sim, queria ser a bancada, e eles vão escolher quem são os deputados, e eles vão escolher quem vai ser, quem que vai comandar todo o processo. E é isso que o Brasil está descolando e está fugindo. A gente não vê, a gente vê candidatura de ACM Neto, porque a gente falou 3 fatos da direita no Brasil e que não tem partido e que não faz política partidária. A gente falou de ACM Neto, que é candidato pela União, tem uma presidente da República candidata pelo mesmo partido, e ele não segue a ideologia, dizer assim: eu tenho a minha candidata, a Soraya. Então, assim, a gente acabou de falar também da mesma situação do Ciro, que o Ciro tem um partido dele e ele descola disso. Então, assim, as pessoas estão preocupadas com a campanha da pessoa e o partido, e onde é que fica. E aquela questão ideológica, e todo processo político, ele se dá e começa dentro do núcleo partidário. É isso que eu sinto falta hoje. Tipo assim, eu entrei neste processo, neste universo político, fazendo juventude estudantil, juventude partidária. Então, assim, e a gente compreende como isso era importante lá atrás, como isso era fundamental lá atrás, você entender o que é o partido. Tem gente que é afiliada a partido que não sabe nem qual é o estatuto do partido, nunca leu o estatuto do partido. Se você pegar a maioria, pega um deputado de qualquer partido e fala: o seu estatuto diz o quê? Eles não vão saber. E isso é importante hoje. Então, é essa reflexão que eu acho que a política tem que fazer. É voltar para onde tudo nasce. O que é política? Todo mundo é cientista político hoje. Qualquer tiozão do WhatsApp é cientista político. Mas ninguém compreende como se dá a política, como se faz a política. Ciro é um cara fantástico, inteligentíssimo. Poderia ser muito útil, sim, para esse processo todo. Mas não, ele quer ser ele, o cara. Sabe o que é que acontece com ele? Ele é um cara de grande inteligência intelectual, mas completamente... Na hora? Cortou na hora. Na hora de tirar o 10. Eu aqui esperando ele terminar nada. Inversamente proporcional a zero inteligência emocional. Deu uma pausa, Gabriel. Aí, repete aí, Gabriel. Não, o que eu estou dizendo é que a inteligência intelectual do Ciro Gomes é inversamente proporcional à sua inteligência emocional, que é negativa, não é nem zero, é negativa a inteligência emocional do Ciro Gomes. Ele uma vez aí bateu boca com os meninos na aldeota, uns meninos apoiadores do Bolsonaro lá na eleição passada, queria mandar para casa, dormir e tal. É mais ou menos isso, é a essência do Ciro Gomes, tanto é que ele recentemente
brigou com Tico Santa Cruz e Caetano Veloso, que até outro dia apoiavam ele, achavam ele um exemplo de projeto de nação e tal, e acabou perdendo 2 formadores de opinião que não, se não acrescentam votos, pelo menos tiram muitos votos, né? Ajudam a tirar muitos votos. Luiz está doido, está se coçando aí, quer falar de Bahia. Acho que sim, fechar. até porque nós avançamos muito no Nacional e passamos bastante tempo, tínhamos muitas curiosidades. Nosso compromisso com o professor já foi estendido, já estamos na prorrogação, mas vamos dar uma arrematada em Bahia, até porque hoje tem debate entre os governadores na TV Bahia, na Rede Globo, e na quarta-feira nós vamos ter aí um cenário para discutirmos aqui no Conjuntura. Eu estendo o convite aí, se o professor tiver um tempinho para falar com a gente, prometo que seremos breve, e aí a gente aprofunda sobre Bahia na quarta-feira. Já fica o convite aqui, no ar. Mas fale para a gente, professor, como é que está aí o cenário, o que você tem vislumbrado? Você acredita numa vitória de um ou outro dos 2 protagonistas na Bahia no primeiro turno? Então, Luiz, vamos voltar para aquela questão das curvas, né? O que está acontecendo agora na Bahia é um crescimento, né, gigantesco e significativo de Jerônimo Rodrigues, o que a gente já esperava diante da força, né, de Lula, a boa avaliação positiva do governo Rui Costa, e Lula na urna gera um fenômeno, né, de representação, de alinhamento nacional que coaduna com esse histórico, né, que a gente tem tido nas eleições baianas. No entanto, a gente sabe que o candidato do PT ainda é desconhecido. A gente chega na semana das eleições com um candidato que, se a gente pensar em pesquisas internas, pesquisas, né, públicas, a gente vai ver que o nível de conhecimento dele ainda de desconhecimento, ainda é significativo, né? Então, isso daí tem chamado a atenção dos bastidores, né? E também é algo que está presente nesse momento. Envolve esse desconhecimento e, ao mesmo tempo, né, é um cenário no qual o próprio Jerônimo demorou muito para se tornar o líder de um projeto por conta da história de carreira política dele. Nunca foi candidato a majoritária, a proporcional. Isso dificulta, de fato, a entrada numa eleição muito disputada, porque o adversário não é mais Paulo Souto, né? Eu falava em outro momento que o Assemineto estacionou a vaga, né, de candidato a governador para Paulo Souto, deixou a vaga para ele, e ele ficou no banco de reservas esperando o momento ideal para entrar em campo. Então, o que acontece é que a Assemineto fez um ótimo governo, né, à frente da Prefeitura de Salvador, saiu muito bem avaliado, fez o sucessor e, obviamente, ele começou a fazer pré-campanha há mais tempo, né? Enquanto Wagner pensava se seria candidato a governador, a Assemineto estava correndo interior, conversando com prefeitos, com oposições, com o campo da oposição. Então, eu entendo, sobretudo, que essa curva, né, que está colocada agora de crescimento de Jerônimo, a gente não dá para cravar se ela será suficiente para ele, né, crescer ao ponto de empatar com a Assemineto, virar ou mesmo definir no primeiro turno. Já o outro lado, né, a outra linha, certo? A tendência do ex-prefeito, né, é exatamente a tendência da queda. E a gente não consegue hoje cravar se ele vai chegar num patamar, um piso, né, num patamar mínimo que ele vai parar de cair, né, mas as pesquisas mostram exatamente uma queda que é significativa, né? Então, ele vem perdendo força, o que, por exemplo, se ele tem uma tendência de queda, vai ficar mais difícil ele ganhar no primeiro turno, né? E se o PT tem mais prefeitos, se a chapa tem, né, condições de virar o jogo nessa reta final, dado o desconhecimento, né, que está colocado, isso, de fato, pode dificultar para o lado, né, de Assemineto em ganhar no primeiro turno. E aí tem um fato que é importante colocar para vocês. A matemática é mais ou menos simples. Se Lula tiver um potencial, como está dado, de chegar perto de 70% até dia 2 de outubro, né, significa dizer que a Assemineto só tem condições de ganhar no primeiro ou no segundo turno com votos lulistas. E eu entendo que essa semana, isso vai ser central, né, obviamente, no debate
da TV Bahia, né, e vai fazer parte da estratégia, né, como lidar com o eleitorado lulista que tem dito que quer votar em Assemineto. Essa é a principal questão a se definir o cenário eleitoral na Bahia. Né? E aí é exatamente, né, olhando, melhor dizendo, para o público mais de classe média urbana das grandes cidades, mas você tem uma outra realidade para o eleitorado mais velho, com menos escolaridade, né, que tá mais distante das redes sociais. Então, de fato, a força do prefeito, das lideranças, dos vereadores, tudo isso, né, coloca, né, um cenário em aberto. Eu vejo muito equilíbrio político. Assim, se a gente puder olhar para essa curva aqui, né, para essa linha que sobe, a outra que desce, eu entendo que a gente vai ter um equilíbrio político dado, mais uma vez, né, mas não me surpreenderia, por exemplo, da eleição ser decidida no primeiro turno a favor de Jerônimo. Eu penso que se os institutos cravam, né, tem cravado, vários institutos, inclusive, né, tem mostrado essa tendência de queda, dada algumas semanas, de fato, né, a gente pode estar diante de um cenário no qual a Assemineto tenha, né, de fato, um caminho aí de descenso, mas isso tudo vai tornar a eleição ainda mais apimentada, ainda mais equilibrada, e essa reta final é muito importante. E a força de Lula é impressionante, sabe? Assim, se a gente imaginar o que é chegar nesse momento com um candidato que já passou dos 30%, né, numa campanha com menor tempo. E outro fator que eu quero ouvir vocês, hein? Lula entende a não pisar os pés na Bahia no primeiro turno. Esse é um fato inédito, né? É um fato inédito. Assim, a gente não tem um candidato a presidente do PT fazendo campanha no quarto maior colégio eleitoral. Os petistas precisam explicar mais ou menos o que é que está acontecendo, qual é a leitura que está dada, né? Mas esse fator, inclusive, eu entendo que é dificultador para Jerônimo, sabe? Não ter Lula aqui para criar uma agenda nessa reta final pode ser danoso, pode ser difícil, né? Para criar esse volume de campanha na reta final. Essa questão Agora, o que é que você acha? Essa questão do Lula na Bahia foi muito através Paulo, daquela pergunta que eu fiz sobre será que o Lula não está se concentrando mais energia no Sudeste para poder ganhar esses votos? Mas eu queria entender o seguinte, a gente falou aqui no começo, tudo bem, você tem a vantagem de ACM, que está aí há 2 anos fazendo campanha para governador, ou até 4 anos, como a gente chegou até a falar, não, se a partir do momento que ele desistiu... 8, na verdade. 8 anos, né? A gente falou 8... A gente falou desde que ele deixou a prefeitura, ele está na rua viajando, isso é um fato. Está na rua viajando. Então, assim, a gente compreende Nada, que a Assemineto é candidato desde 2014. Céu de brigadeiro, voando tranquilo, batendo no teto o tempo todo. Mas a gente falou, será que essa aeronave vai conseguir aguentar? Vai ter combustível para chegar nesse teto até o final da eleição? E a gente vem, de fato, caindo. A gente vê, de fato, a Assemineto descendo nos números e até a campanha mesmo enfraquecendo, muito por conta dessa questão do poder de Lula. O PT, com todas as minhas ressalvas, ele sabe fazer campanha como ninguém nos últimos 15 dias. Eu acho que, inclusive, existe uma mágica do PT de só fazer essa campanha aparecer nos últimos 15 dias, que é coisa de louco, é coisa de que tem que parar e entender mesmo, e quem ignora isso é para perder. Você sabe o que é isso, Paulinho? É o seguinte, quem fazia movimento estudantil não tinha como estudar o ano todo, então estudava os 15 dias da recuperação. Só para recuperação, é mais ou menos isso. Então, você tem esse fator. Então, a Assemineto tem um bocado de coisa. O pessoal liga, não, foi a declaração dele de Pardo. Porque acontece. É 1.500 coisas. E não consegue enxergar esse poder que o PT tem, de fato, na reta final, nesse sprint final, esse gás que tem. Assim. Mas a você, o que você consegue compreender? Assim? Será que foi porque Neto brigou, tentou polarizar com Roma, tentou fazer uma campanha ele, Roma, ignorou de fato o PT e fez com que o Jerônimo aparecesse, até porque foi o que você falou. Os números para Jerônimo, um secretário de educação, de um momento de pandemia, que ficou 2 anos sem gestão, né? E desconhecido, ter esses números na Bahia já é uma vitória para Jerônimo. O cara nunca foi testado, o cara nunca foi votado a nada. Então, para ele já é uma vitória chegar neste momento da eleição, chegar neste momento da forma como está, mas
Como é que você entende este fator agora? E a mesma pergunta eu lhe faço. Será que se der um segundo turno, como é que isso vai acontecer? Porque aí já é um contra o outro. Será que o Roma vai para onde? Vai voltar e pedir desculpas ao ex-chefe e voltar? Ou vai compor, de fato, com o Jerônimo e arranjar uma briga com o chefe dele atual, que é o Bolsonaro? Boa questão, Paulo. Vocês me ouvem bem? Sim. 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 Veja, a força do alinhamento é muito forte, né? E quando a gente está falando de uma liderança política, como é Lula, que tem recebido votos na Bahia, e o PT, de uma maneira geral, ou seja, o eleitor que tem votado no 13, né, há quase 2 décadas. Então, se a gente pega aquela série histórica dos votos para presidente na Bahia, a gente está várias eleições olhando para um número acima da casa dos 60%. Né? O que houve de diferente foi exatamente Rui ter conseguido ficar com 75% na eleição passada. Eu entendo que a força do alinhamento é um ponto muito importante, assim como a força do governo muito bem avaliado de Rui Costa. A gente está falando de um governo que, apesar dos problemas ligados a uma área ou a outra, certo? A Semineto foi incapaz de construir um discurso radical contra Rui. Veja que ele conseguiu modular as críticas para a educação, segurança pública, a fila da regulação, né? Mas, no geral, né, ele foi incapaz de estabelecer uma crítica frontal e radical, né, ao governo de Rui. Então, no cenário, como está colocado agora, eu vejo que a candidatura de Jerônimo ela continua tendo esse capital político, esse potencial, né? E nessa reta final conta também ter prefeitos que vão, de fato, cumprir essa palavra, esse apoio, né, de se manter na base aliada, de fato, fazer campanha. Eu quero registrar para vocês um fato mais ou menos engraçado, né? Assim, todo mundo dizia que tinha 300 prefeitos na Bahia. Aí eu coordenei um estudo com Raquel, né, sobre esse mapeamento nas redes sociais, da posição dos prefeitos. Depois disso, se parou, né, sobretudo a campanha de Assemineto, passou a dizer que, né, não trabalhava mais com números de prefeitos. E o PP disse que ia conseguir entregar uma série de prefeitos no momento adequado. Veja que, né, apesar da dificuldade que está colocada, né, de um crescimento enorme de virada de Jerônimo, o que os bastidores colocam, de fato, é que a base governista tem muito prefeito. O que se diz lá na governadoria é que o modelo de estratégia política, de estratégia eleitoral de Rui Costa, é exatamente negociar, conversar e dialogar com prefeitos. Então, a gente está diante de um cenário que tem muito potencial para Jerônimo crescer, né? E essa polêmica do ACM, né, negro, do ACM pardo, enfim, esse momento que viralizou nacionalmente, eu entendo como erro de cálculo eleitoral, porque impacta, porque, inclusive, está todo mundo parando de falar da candidatura dele para falar da declaração no TSE. Eu vejo que se a coordenação de campanha tivesse agido com um pouco mais de inteligência, até mesmo divergindo do chefe, né, divergindo do líder, poderia ter dito, olha, volta atrás, culpa alguém, para um pouco para refletir, né? Veja que isso daqui pode te, né, causar questões, não só agora, como no futuro, sabe? Você é uma liderança nacional, dirigente de um partido. Eu acho que foi feito pouco caso, né? Assim, ele foi também indo para a bravata, assim, culpar o IBGE. Esse é um debate sociológico, ele tem que debater com a FRJ, com grandes estudiosos de ações afirmativas, de debate sobre classe e raça no Brasil. Não é um debate de um funcionário do IBGE, é uma discussão conceitual da sociologia brasileira, assim, do que é que a gente, como é que a gente deve tratar o debate de cor e raça, sabe? Então, enfim, né? Fez uma frase ali de efeito, virou meme, mas de fato a grande questão é que a força de Rui Costa, aliada à força de Lula, dão condições da chapa petista reverter esses votos de quem quer a Semineto, né? E quer votar em Lula. Tanto esse efeito é forte que a campanha... Diga, Gabriel, pode falar. Não, pode seguir. Não, eu ia dizer o seguinte, nos últimos dias, vocês devem ter percebido que a campanha
de Assemineto voltou a reeditar esse debate do alinhamento nacional, né? Porque também tem outra questão, né? Lula está crescendo na Bahia. Há um cenário que a margem de erro está ali sendo saturada, mas parece que a gente pode ter Lula subindo, né? Chegando nessa reta final, como eu disse, perto de 70%. Então, de alguma maneira, né, o que está colocado aí no contexto, nessa conjuntura, é como é que a Semineto vai dialogar para falar o seguinte: olha, vote em Lula e vote em mim, sendo que ele não pode declarar voto em Lula, porque a estratégia dele desde o início foi abrir espaço para Bolsonaro, né, para não negar Bolsonaro, que eu acho um erro histórico. A gente vai ter mais programas conjuntura atual para conversar sobre isso, do ponto de vista partidário, programático. Não negar o bolsonarismo agora é uma falta de compromisso histórico com a democracia, tá? A gente não pode normalizar Bolsonaro. Inclusive, só para... Vou franquear a palavra para você, Gabriel, mas só para citar aqui, para não deixar de mencionar, Bolsonaro chega amanhã na Bahia e já tem notas soltadas na imprensa daqui dizendo que ele comemora o crescimento de Jerônimo porque enxerga nisso mais uma possibilidade de Neto ter que, para rivalizar com Jerônimo, buscar os votos dele e assim tentar catapultá-lo para servir de antídoto a esse crescimento de Lula aí, que parecia estar no teto ali, no 63%, 64%, e agora parece que vai furar o teto. Mas pode falar, Gabriel, você que manda. O que eu ia falar era justamente isso. O Bolsonaro está torcendo hoje muito mais pelo Jerônimo do que pelo João Roma, que é o seu candidato oficial, já que o Assemineto representaria um palanque muito competitivo para ele no segundo turno. Mas como ficaria o Assemineto nessa aí? Ele abriria para apoiar abertamente o Bolsonaro e perder o capital que ele conquistou junto ao eleitorado lulista, ou perderia o eleitorado bolsonarista, que também é muito fiel, e abrir a mão do lulista? Como é que... É uma conta meio doida de se fazer. É um cenário... Aí depende do primeiro turno. Se Lula já tiver como presidente, é um cenário, né? E se ele tiver, né? Se a gente tiver um cenário casado de segundo turno na Bahia e no Brasil, de fato as coisas se embolam, mas a matemática é essa, né? Você tem um que tende a ter 70% e outro que vai ter 30%, né? E aí, na hora do vamos ver como é que ele chega a 51%. Quem é que dá mais chance para ele? Eu acho até que ele pode declarar voto. Não dá para a gente descartar que ele declare, né, que ele cogite e, de fato, declare voto a Lula. Até pelo clima que há na União Brasil, né? Eu acho que lá em Brasília, o clima na União Brasil é que o partido pode vir a ser um satélite alternativo ao Centrão, certo? Tanto sim que Bivar abriu aquela conversa com a Haddad, lembram? Havia já um clima mais amistoso acontecendo ali. Para a Semineto também era interessante conversar, porque isso minava o PT baiano. Então, é um cenário no qual as coisas serão muito bem delineadas. Mas vamos ver, né? Eu acho que a eleição presidencial vai definir esse jogo na Bahia, mais uma vez. Eu não vejo como a Semineto fazer essa inflexão aí, declarar voto a um dos candidatos. Até agora ele teve que bater muito forte nessa tecla de governará com qualquer que seja o presidente, e acho muito pouco provável, dado o conhecimento que a gente tem da figura política, que ele atente contra essa suposta, né, essa pelo menos superficial coerência que ele traz e carrega como marca, né? Mas tudo pode surpreender, né? Essa é uma eleição que a gente não pode cravar muitas coisas, não. Correndo risco. Política aí é na Bahia, né? Política aí é exatamente. na Bahia. Qualquer coisa pode acontecer. É verdade. Por falar em qualquer coisa que pode acontecer, queria, para a gente encerrar o programa, aí eu vou pedir até uma análise bem breve, vou fazer um papel bem chato aqui, que a gente já está chegando no nosso tempo, estourando o deadline. A eleição para o Senado na Bahia, Cláudio, como é que você vê essas últimas pesquisas e a projeção para o resultado final desse pleito? Olha, Gabriel, eu vejo que, historicamente, a eleição para o Senado é aquela eleição, de fato, do cara que vai ser o auxiliar do governador, né? A preferência de voto, em geral, da eleição de alguém que faz parte da chapa governista
para o Estado. Agora acontece um fenômeno que a gente vai entender melhor nessa reta final, que é uma liderança altiva do Otto, primeiro como uma liderança partidária, de um partido que elegeu muitos, a gente está falando muitos prefeitos, né? E se a gente juntar as prefeituras do PT e da base aliada com o PSD e até mesmo prefeituras, né, que tinham o PSD na base, a gente vai ver que essa força política hoje faz diferença, tá? Alia-se a isso a exposição que Otto teve como liderança política na pandemia. A gente precisa entender o quanto ele foi central naquela tarefa de estar na CPI da Covid, né? E entendo também, né, que a sua liderança é um reconhecimento desse processo, né, que está dado. Obviamente, como eu disse, a eleição ao Senado sempre tem muita gente indecisa, ainda tem pessoas que vão decidindo na reta final, né? Mas a tendência como está colocada, e sobretudo dessa aliança de Otto com Lula, né? Como Lula pedindo um voto a ele, eu acho que é um resultado praticamente consolidado, né? E também uma coisa, diga-se de passagem, né? É a primeira eleição majoritária de Cacá Leão. É o mesmo caso de Jerônimo, né? O desconhecimento bate, né? É uma figura que sempre foi muito localizada, né? Em bases eleitorais muito bem definidas, né? Que ele trabalha dentro de espaços políticos efetivos, né? Ali é muito bem, né, mapeado, muito bem delineado. Então é um baita desafio, né? Ele conseguir colar com a Semineto. O que me deixa ainda mais intrigado, curioso, é que, né, essa intenção de voto de Assemineto, ela não foi em nenhum momento capaz de alavancar mais a candidatura de Cacá Leão. Estou me referindo à temporalidade da política, né, ao tempo da política, dele conseguir chegar nessa última semana, né, com uma votação acima do que ele tem tido, sabe? Então, é como se ele tivesse menos da metade do eleitorado, né, de Assemineto com ele. Então, isso acende o sinal de alerta. Assim. E, para nós que analisamos a política baiana, que estudamos a política baiana, é impressionante como a pequenez do PP nesse processo, né? A gente pensa, imagina que a gente podia ter um governador agora chamado João Leão, né? E hoje João Leão está aí brigando, não está dado como, por exemplo, mais votado a deputado federal na Bahia, né? Não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que não está dado esse cenário, né? Que ele será o deputado federal mais votado. Como também não está dado que Cacá Leão conseguirá, de fato, vencer e conseguir quase que triplicar sua votação nessa reta final. Só fazendo uma pequena correção. Cacá Leão foi votado a majoritária em 2004, a prefeito em Lauro de Freitas. Não teve êxito, bem lembrado, mas ele foi Paulo. Candidato lá. Contra a Moema, não foi? Exato, contra a Moema, exatamente. Perfeito. Só fazendo esse parâmetro aí. O que eu enxergo, e para mim é bem simples, eu vou repetir o que eu falei na semana passada, que foi inclusive uma provocação que a gente acabou fazendo. É muito isso, acho que a Semineto pensou que viria bem, viria no teto, no final, na reta final ele despejaria todo esse combustível dele em cima do senador, Cacá Leão, e sim, ele conseguiria alavancar a Cacá. Só que hoje, Neto está, ou eu sobrevivo para ganhar logo no primeiro turno, ou eu vou repassar isso. Então, existe essa briga. Agora, se a Semineto conseguir tirar de letra essa última semana e sim quiser ganhar e puder ganhar no primeiro turno, eu ainda vejo sim para Cacá esse derramamento de voto, né? Porque a Bahia tem isso, né? O senador, como você mesmo colocou, foi bem sutil, o senador, ele é o assessor do governador que está lá em Brasília. Esse é o papel hoje dos senadores que estão aqui em Brasília trabalhando. Então, eu ainda enxergo essa briga, essa confusão. Mas olha... E ainda tem outro Dendê. Fala, Gabriel. O coronel está mudando essa lógica. É isso que eu estou dizendo. O coronel está mudando essa lógica. Ele não é tão amigo assim, tão auxiliar do governador. Mas ele está mudando essa lógica porque a lógica, na verdade, está... O campo político está ali, a gravidade está levando ele para a expectativa de poder do novo governador, ou ele está mudando por uma questão ideológica? E mudar a lógica depois eu acho que ele está com o olho no padre...
Exatamente. Me parece Acho que a estratégia é mais ou menos isso. E tem outra hipótese que a gente não pode descartar, né? Otto Alencar foi uma liderança carlista. Sim. Então, assim como a gente já 2018... brincou, inclusive, falando que Otto é mais carlista que o próprio Neto. Exatamente. Brincou Então, nisso, né? Tem muita gente que comenta isso. Fato. Se a mesma lógica que vale para a Semineto, né, ao reeditar o avô através do jingle como uma liderança política que pode amortecer, né, a força de Lula na Bahia, isso também vale para a memória, né, de um eleitorado mais à direita que enxerga em Otto um bom representante no Senado. Então, é um cenário até mesmo semelhante ao fenômeno de Rui Costa na política baiana nos últimos anos, né? Alguém que conseguiu sobreviver ao antipetismo, ao impeachment, né, à queda de um presidente, à prisão de Lula, e ele mesmo assim, né, conseguiu ser muito bem votado, exatamente por ter se deslocado. Então, cada vez mais, uma eleição com Cacá Leão e Otto, né, de alguma maneira, a gente está falando de um político experiente que viveu a Bahia, né, viveu a política baiana nos últimos 50 anos e tem recall, tem uma força que não pode ser, né, desconsiderada. Guardada todas as proporções e diferenças, existem muitas semelhanças entre o próprio Otto e a Semineto, né? A gente já disse isso também em outra, que Neto pode ser o candidato ao governo que rompa esse alinhamento com a candidatura presidencial, bem como Otto tem potencial para romper também essa lógica, né? Esse costume da eleição na Bahia de o senador ser eleito dentro da chapa do governador, porque ele tem recall, ele tem histórico, ele traz uma força no nome muito grande. Mas, como o Paulo bem diz, na Bahia tudo é possível, não dá para cravar nada sendo responsável. É o tipo da coisa. Neto, Semineto e Otto Alencar estudaram no mesmo colégio. A diferença é que, mais recentemente, Otto fez um mestrado aí numa universidade um pouco diferente da de Semineto. Boa. Olha, com isso, a gente fica por aqui. O Conjuntura Atual volta ainda essa semana, especialmente. Vamos ter 2 episódios essa semana. E aqui na bancada, Cláudio, Luiz e Paulo. Maravilha. Maravilha. Obrigado a todos. Obrigado, Cláudio, Paulinho, Gabriel. Valeu, Luiz. Obrigado, Paulo, Gabriel. Foi ótimo, passou voando.